Liberdade de expressão também na internet. Com a nova lei eleitoral, a rede mundial de computadores passou a ser mais uma ferramenta para os candidatos a um cargo no executivo ou legislativo do Brasil. A partir do ano que vem, candidatos poderão fazer campanha, arrecadar doações e participar de debates na internet. De acordo com a nova lei eleitoral, as páginas podem pertencer a candidatos, partidos ou coligações. O endereço deve ser comunicado à Justiça Eleitoral e os provedores devem ser brasileiros. Toda pessoa poderá expressar sua opinião em sites, blogs ou páginas de relacionamento, como o Orkut, o Facebook e o Twitter. O anonimato, no entanto, fica proibido. A propaganda gratuita na internet também é permitida nas 48 horas que antecedem as eleições ou nas 24 horas posteriores. A Justiça determinará o prazo para que provedores da internet retirem a propaganda irregular. A gente viu aí a reforma eleitoral que foi veiculada, né, em outubro, aí, no ano passado, no final do ano passado, e que agora a gente está vendo os resultados. Rudá, ali uma das regras ali é que os sites não podem ser anônimos, né? Eles têm que ser registrados e ninguém pode escrever anonimamente nada sobre ninguém em relação aos candidatos. A questão do anonimato na internet, no entanto, a gente continua vendo boatos sendo criados na web, não é assim? Isso é uma estratégia de campanha e se funciona? A estratégia, como os partidos ainda não sabem utilizar esse instrumento, que é algo muito jovem, eles então estão tentando fazer uma espécie de colagem do que eles já faziam, agora usando a internet. Então, o que está sendo utilizado muito na internet? Em primeiro lugar, é informação e contra-informação. Então, você coloca muita boataria e tenta rebater algum boato sobre o seu candidato. Tenta mobilizar a base e esquentar o clima pré-eleitoral. Então, está se utilizando muito a internet para isso e pouco para debate e informação. Ou seja, o que a gente tem que entender é o seguinte: a lógica da internet é tipicamente a lógica da cultura política de hoje, do século XXI. E qual é a cultura? Se você pegar todos os dados de comportamento social e de cultura política, por exemplo, no Brasil, você vai ver que o segmento social que as pessoas mais acreditam hoje, 83% na última pesquisa, é a família. Depois, 43% é amigo. Ou seja, nós temos uma ideologia da intimidade. Os partidos não sabem lidar com isso. Então, a boataria é jogada no ar para tentar ver se alguém pesca. E quem mais pesca, no meu entender, pelo menos esse ano, quem está pescando mais boato é a imprensa. As pessoas não estão entrando nessa. Mas a imprensa pega tudo e transforma em nota de jornal. E a maioria dos internautas fica com o pé atrás porque já conhece essa linguagem. Às vezes a nota é até fulano disse isso, né? Mas já ou seja, não deixa de ser uma maneira tem que fazer divulgar. Notícia, só que é uma notícia que todos sabem que é furada, né? Tá, Larissa. Eu achei um blog onde o dono fez um texto chamado As Verdades da Internet, Fatos ou Boatos. Ele diz que a busca de informações confiáveis é o calcanhar de Aquiles da inteligência humana. Especialmente na internet, ela é minada de todo lado por todo tipo de interesse, inclusive o simples interesse de confundir. Segundo ele, boatos têm abundância. Aí eu queria saber do Fernando, quando nós já temos determinado uma opinião formada por determinado político, é mais fácil a gente acreditar em denúncias, críticas que são feitas a ele? Eu acho o seguinte, que acreditar é igual a questão da imprensa, né? A imprensa está acreditando em boatos. E aí vale uma... usando boatos para serem divulgados. E aí cabe uma percepção melhor, né? Uma apuração melhor. Eu acredito que com o eleitor é a mesma coisa. Porque a internet nada mais é do que uma replicação, está replicando o que acontece na realidade, o boca a boca. O que acontece, o boca a boca real, está na internet. E as regras são as mesmas. Você vai acreditar nos boatos da vida real? Na internet é a mesma coisa. E a nossa tendência é acreditar já no que a gente já pensava antes, ou seja, reforçar o que a gente já pensava. Então, se eu não gostava daquele candidato, falam mal, eu já gostei, eu já comprei entro ideia. na onda, principalmente com a política, né? Que a gente, se falou mal e a gente não gosta, a gente vai na onda. E a gente não tem um senso crítico apurado. Aliás, que coisa mais chata do que um tuiteiro que fica o tempo inteiro falando mal do outro.
Outro dia eu mandei para uma pessoa que até é conhecida minha de internet, falei, para de ser tão chata, menina. Pelo amor de Deus, toda hora fazendo campanha, escreve outra coisa legal. E a pessoa se tocou. Quer dizer, o espaço da internet é outro papo, entende? Não dá para ficar fazendo o que você fazia na política tradicional. E às vezes a gente fica na dúvida se a pessoa está realmente tweetando ou trabalhando, né? Se ela foi contratada para aquilo, se ela realmente pensa aquilo. O que vai valer agora é a postura dos presidenciáveis, né, dos candidatos. Não aderir a esses boatos e respostas de baixo escalão, enfim. Assumir uma postura que acabe com esses boatos. Uma postura que realmente ele possa, em cima disso, ganhar eleitores. Gabriel, mas a gente está aqui falando essa questão da possibilidade, às vezes, do candidato saber lidar com o boato, enfim, que jornalistas, às vezes, utilizam ou, enfim, são ludibriados por um boato. Mas será que a gente é tão ingênuo, assim? Será que o eleitor, ele precisa esperar que eles tomem uma atitude? O eleitor também não tem como fazer essa apuração, ele mesmo, conferir, checar se aquilo procede ou não? Tem. A questão é vontade de fazer isso, né? Talvez o eleitor simplesmente desconsidere as informações, coloque tudo no mesmo balaio, as informações, as especulações, e fique com aquilo que ele já tem na cabeça, que é aquela ideia prévia, né? Mas é possível, a internet tem um fluxo de informação, um fluxo de debate, blogs que rivalizam em opiniões, que podem ter uma informação discutida, dissecada. Mas é tudo uma questão de vontade. Muitas vezes o eleitor, ele prefere enxergar tudo da mesma forma como ele já enxergava, ou desacreditar o que pode ser um fato relevante do que é um boato. É uma questão de interesse, é uma questão de ter um interesse político pelas questões. Então não é falta de capacidade? Não seria falta de capacidade. Talvez uma falta de recurso para algumas pessoas. Quando a gente fala de internet, sempre tem que tocar no ponto da dificuldade das pessoas de acesso. Algumas pessoas não têm acesso à internet. Mas aquelas que têm, elas têm. Mas se elas tivessem, elas iam conseguir trabalhar as ferramentas, as informações, de forma a ter um conhecimento razoável do que está acontecendo. Como é que você resolve isso? Tem alguns blogueiros que você sabe que são confiáveis, ou alguns tuiteiros que você sabe que são confiáveis. Aquela notícia replicou num outro ou não replicou nele, você rapidamente fala, e ali eu não caio nessa. Basta você estar nesse meio, e mantendo nesse mundo constantemente o olho, Por né? isso Porque que você tem que estar seguindo. As pessoas mudam de opinião, de lado. Você tem que estar seguindo bastante gente. Seguir dois não é nem internet, né? Você está em casa, né? É assim que você vai descobrindo o que está ocorrendo, né? Tá, agora, Léo, você acha que o Rudá tocou no início do bloco na questão de em quem que a gente tende a confiar, né? Que no brasileiro, no caso, a gente confia nos amigos, na família, primeiro família, depois nos amigos. A internet costuma ser um meio muito discutido, que é veiculado ali. Então, não sei, assim, as pessoas tendem, a impressão que eu tenho, confiar muito mais na TV do que na internet. Mas, por outro lado, a internet também não criou na gente um mecanismo que é esse de ir lá, de conferir, de ver se é isso mesmo. Claro, tem os acomodados, mas isso também não provoca esse tipo de postura que antes não acontecia? Sim, porque aí depende da pessoa. A pessoa é ativa, ela pode achar a resposta porque ela está procurando, ela pode verificar qualquer tipo de informação. Esse caráter de via de mão dupla da internet facilita muito, não é aquela coisa que você está ouvindo rádio e aí ouviu e fica meio engessado, sem saber onde que vai confirmar aquilo. Na internet não, outra coisa, você pode até perguntar exatamente para o seu candidato. No caso, se alguém falou mal dele, você vai nele e pergunta, isso aí. E aí o cara te responde. Pode te indicar um link explicando o assunto. Ou não, né? Porque tem candidato que tem medo de responder. Eu mesma vivo fazendo perguntas, eu nunca sou respondida. E eu pergunto como eleitora. O que vocês acham, assim, que o político deve entrar nisso, assim, de responder o eleitor? Ou é mais seguro ficar naquele... Ele vai ter que entrar. Não tem saída, é questão de tempo. Daqui a pouco, aqueles que não responderem vão ficar sendo olhados como velhos, como gente safada, que foge do debate. É uma questão de tempo, é pouquíssimo tempo. Você vai ver, todos os políticos ou representantes vão entrar, porque é assim que a gente vê a alma dele. Ele sabe que, assim como fugir da televisão, não tem jeito mais hoje, né?